nosso quadro Espaço Terra vai receber a ilustre presença do agropecuarista Aldo Rossetti. Tudo bom, seu Aldo? Obrigado, tudo ótimo. Seu Aldo, fala um pouquinho pra gente sobre o seu ramo de atividade. Você trabalha com gado de corte, com quais outros ramos de atividade? Então, eu vim para o Vale do Paraíba em 1979 e comecei com gado de corte, gado Nelore. Na época o gado Nelore era inexistente, tinha muito pouco no Vale do Paraíba. Tinha 2 ou 3 produtores que mexiam no gado Nelore, mas ninguém. A gente veio para cá, desde 79 cresceu, o vale cresceu em produção de carne, produção de gado de corte e nos últimos anos a coisa se complicou bastante. Depois eu posso explorar um pouco mais isso. E aí a gente não deixou o gado de corte, mas dedicou uma boa parte da nossa área para a produção de eucalipto. Aqui dentro do Vale do Paraíba? Aqui no Vale do Paraíba. E fora do Vale do Paraíba o senhor desenvolve outras atividades? Então, nós temos fazenda fora do Vale do Paraíba, onde a gente produz cana para usina e borracha, látex para borracha. Então o senhor foi um dos pioneiros trazendo o gado Nelore aqui para a nossa região. Então a gente Se a tem minha muito que aprender com você. Se a minha memória não falhar, eu acho que tinha o Dr. Jorge Mota, que eu lembro bem, que tinha gado Nelore, e tinha um outro grande produtor de gado Nelore, que não me ocorre o nome agora, ele é falecido há muitos anos, e eu me lembro que o pessoal ia na fazenda visitar o gado Nelore como a gente vai num zoológico, ver um animal assim, diferente. Qual era o tipo de gado que se produzia naquela época, que se criava? Na verdade, o Vale do Paraíba sempre foi uma grande produtora de leite, né? Então, o gado de corte no Vale do Paraíba, antes disso, na década de 60, 70, era muito mais um gado de descarte do gado de leite que virava gado de corte. Então, o gado Nelore mesmo era muito pouco representativo. Entendi. E há quanto tempo que o senhor faz parte do Sindicato Rural de Taubaté? Então, o meu pai entrou no sindicato. Meu pai, eu morava em São Paulo, tinha fazenda aqui. Meu pai entrou em 1979 no Sindicato Rural. E de lá para cá, a gente nunca saiu. E nas últimas gestões, com algumas pequenas falhas, a gente participou da diretoria do Sindicato Rural. Então foi uma novidade para o Vale do Paraíba, o gado Nelore. O seu pai veio para cá, trouxe você ou você viu aqui como um campo de expansão, você quis vir para o Vale do Paraíba para investir em criação de gado Nelore? Na verdade, você está me dando uma oportunidade interessante, porque o meu irmão morava no Vale do Paraíba e eu morava em São Paulo. E eu vinha visitá-lo sempre e eu contei para ele que estava comprando uma fazendinha numa outra região. E meu irmão falou, não, eu quero que você venha para cá, vamos fazer uma sociedade, vamos comprar uma terra aqui. Aí a gente começou a pesquisar, a gente queria fazer gado de corte, a gente achou que tinha algumas barreiras, que nem a topografia, etc. Mas ele me convenceu e eu acabei vindo para cá. E aí a gente trouxe o nosso pai também, porque meu pai já estava aposentado e eu trabalhava em São Paulo, então meu pai pegava as buchas aqui e eu ficava lá. Hoje a gente tem os dados do tamanho da área de pasto de gado de corte aqui dentro do Vale do Paraíba? Nós temos uma informação, eu acho que bastante boa. Vamos falar um pouquinho do Vale do Paraíba rapidamente. Se você pegar o Vale do Paraíba e colocar um raio de 250 quilômetros, você vai pegar São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, né? Você tem uma população de aproximadamente 20 milhões de habitantes, ou seja, 10% da população brasileira. Então, é uma região muito, muito importante.
Só que ela foi gradualmente se industrializando e principalmente a pecuária de corte foi se distanciando. Com a entrada do eucalipto, a área de pastagem, que chegou a atingir 650 mil hectares, para você ter uma ideia, a área rural total do Vale do Paraíba é 1.560.000 hectares. A pecuária ocupava 650 mil, mas hoje não ocupa mais. Hoje ela ocupa um pouco menos de 500 mil hectares, porque o Vale do Paraíba, na verdade, continuou com uma atividade de leite muito forte, outras atividades como arroz, milho, etc. Mas o gado de corte, ele acabou se distanciando não só do Vale do Paraíba, mas do estado de São Paulo, porque as terras se tornaram terras caras. Aqui a terra cresceu muito de preço por causa do eucalipto, no interior do estado por causa da cana, né? E então o gado de corte foi subindo. E hoje o gado de corte está muito mais próximo no estado do Pará, Tocantins, Rondônia, Goiás, mas o estado de São Paulo é muito pequeno essa atividade. Hoje a gente tem noção do tamanho do rebanho do gado de corte dentro do Vale do Paraíba? Sim, nós temos algumas fontes de informações bastante seguras. A Coordenadoria de Defesa Animal, por exemplo, ela faz nas duas vacinações anuais, em maio e novembro, ela divulga os números. Nós temos. Houve uma queda muito forte no gado de corte e houve uma mudança de característica. Por exemplo, em 2003, 2004, foi o pico da produção de carne no Vale do Paraíba, nós tínhamos 170 mil matrizes. E nós chegamos a produzir, no total do Vale do Paraíba, 110 mil bezerros e 51 mil bois gordos. Para quem não tem muita noção de número, assim, isso é um número muito grande? Não, dentro da perspectiva do estado de São Paulo, ainda é um número bastante pequeno. Mas para a nossa região foi o pico. Né? Depois, o que aconteceu? Nós tivemos uma crise forte, uma forte queda no preço da arroba em 2005, 2006, e os frigoríficos, a estrutura de gado de corte começou a se afastar, como eu falei. Então, nós, por exemplo, vendíamos aqui no Vale do Paraíba, a maioria do nosso gado era batido a 500, 600 quilômetros fora daqui. Nossa. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente tinha confinamento, os bois confinados por nós iam morrer em Promissão, a 600 quilômetros da nossa fazenda, aqui no frigorífico Marfrig. Bom, o que aconteceu? Houve uma queda muito forte, as 170 mil vacas em 2013, o número foi um pouco menos de 80 mil vacas de gado de corte no Vale do Paraíba. E mudou a característica. O Vale do Paraíba deixou de ser produtor de carne, né? Os 51 mil bois de 2004, abatidos em 2004, caiu para mais ou menos 5 mil bois em 2013. Nossa, foi uma queda muito significativa. Forte, muito forte. E nós passamos a ser uma região produtora de bezerros. Então, e hoje nós vendemos bezerro no Vale do Paraíba para diversos locais do estado de São Paulo e de Minas Gerais. Então mudou completamente a característica. E por que você acha que houve esse declínio nos últimos 10 anos? Porque, como eu disse também no outro programa, se você não tem estrutura, por exemplo, o frigorífico que compra o seu boi para bater e comercializar, se essa estrutura se distancia, aqui em São José dos Campos, nós temos um frigorífico até bem equipado, antigo, mas bem equipado. Mas ele teve diversas fases de interrupção, ou seja, é arrendado por um, depois arrendado por outro, e o produtor perdeu a confiança de vender aqui para o Vale do Paraíba. Então nós começamos a vender para
sul de Minas, e começamos a mandar gado muito longe. Chegou uma hora que os frigoríficos começaram a receber bastante gado fora do estado para bater no estado, São Paulo, por exemplo, Mato Grosso do Sul. E aí o que aconteceu? Aí eles começaram a cobrar o frete. Então, a última vez que eu confinei, o último ano que eu confinei, foi 2005, eles me cobraram 400 quilômetros de frete, me deram 200 e me cobraram 400. Então a atividade ficou inviável. Esse foi o principal motivo, eu acho, né? Então a gente não pode contar muito com apoio para o desenvolvimento dessa atividade aqui na região. Pode, desde que dentro da característica de produtora de bezerro. Porque o Vale do Paraíba, culturalmente, pela atividade leiteira, tem muita habilidade para produção, né? Produção de leite, você não produz leite se você não tem uma produção de bezerro antes. Então, essa atividade, culturalmente, no Vale do Paraíba é muito forte. E isso permeou para o gado de corte também. Então, hoje, eu acho que quem produz bezerro no Vale do Paraíba está satisfeito. E mesmo com esse declínio, com todas as dificuldades que você enfrenta, os produtores de gado enfrentam, é possível passar isso para as gerações que vêm vindo ou isso aí é uma atividade que vai se extinguir? Não, não vai se extinguir. O Brasil tem uma vocação muito forte na produção de carne. O Brasil é o maior produtor de carne do mundo. Não só carne bovina, como também frango, porcos, etc. Isso não vai se extinguir, porque é um negócio muito representativo. Por exemplo, eu tenho uma filha que é agrônoma, que ela fez mestrado na área de gado de corte. Ela não mora aqui, não produz aqui, ela mora fora, mas ela desenvolveu essa atividade. E eu espero que ela no futuro me substitua. Com certeza. Senhor, o nosso tempo aqui dentro do programa é bem curtinho. Eu queria pedir para o telespectador, se tiver alguma dúvida que você queira perguntar, que não teve oportunidade, pode mandar no e-mail do programa. E se tiver alguma pauta também, uma sugestão de matéria, entrevista com uma pessoa influente que você acha que é necessário para tirar dúvida de todo mundo, né, que assiste o nosso programa também, nós estamos aqui, é um canal aberto para você. Obrigada. Obrigado.